Fala, meus caros, como que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Já tô com a minha água aqui e a gente vai ter uma gravação ao mesmo tempo que eu vou dar uma aula para a galera do Tráfego Arqueiro que está aqui, ó. Estamos se preparando para poder começar essa aula. Tá ali o setup. Aqui é a tela com a galera, onde vai gravar os arquivos. Hoje eu vou fazer uma aula falando de algo muito especial e importante, que vai ser justamente aquilo que os empresários de fato querem contratar e aquilo que de fato vão fazer eles contratar você e pagar pelo um serviço de 3, 4, 5 mil reais, um contrato de 20 mil reais. É possível, sim. Por que que você não sabe vender isso? Porque você vende da maneira errada, você vende o serviço errado. E hoje é justamente esse ponto que eu vou discutir com a galera do Tráfego Arqueiro e eu vou gravar essa aula para você ver também e a gente ficar junto. Então, é isso. Já tô aqui, ó, com um time-lapse. Vai rodar um time-lapse ali, ao mesmo tempo que vai estar gravando com a câmera aqui e ao mesmo tempo gravando a aula no OBS. Então, vou colocar vocês aqui e vamos dar início na nossa aula de hoje. Bora! Primeira vez que eu estou fazendo um vlog desta maneira, não tão profissional. Mas tô gostando da experiência. Vocês vão me acompanhar, é assim que eu dou aula mesmo. Gostaria que vocês vissem aqui a tela, não vai dar para ver muito, mas vocês vão conseguir acompanhar como que é um fluxo normalmente, né? Vamos lá. E aí, meus caros, simbora? Vou pausar a câmera aqui então, para poder ligar lá no OBS. Pronto. Tô gravando pro YouTube, não sei como vai ser isso. Primeira experiência assim, gravando aqui, aula aqui, gravando pro YouTube também. Vamos ver como que vai ser. Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar com vocês. Vou ver se vocês vão estar conseguindo ver tranquilamente. Tudo certo? Perfeito. Deixa eu dar um refresh aqui. Foi. Então vamos lá. As anotações aqui também. E vamos lá. Sobre o que é a aula de hoje, como eu já havia falado para vocês, mas dando início aqui. Eu quero gravar essa aula especialmente para vocês em 2026 e que o Espírito Santo de Deus me abençoe e usa-me para passar esse conteúdo para vocês e edifiquem a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Para que seja muito proveitoso. Por quê? Entrando em 2026, a gente está nessa pegada de fazer dinheiro. E se tem uma das coisas que a maioria dos gestores confundem e a maioria dos gestores não sabem fazer é o que vender. E além de o que vender, como vender. E isso daqui, ele vem muito com o problema de que a gente está com a mentalidade errada. A gente já tem a nossa aula do nosso método arqueiro e eu quero reforçar mais ainda com vocês, justamente porque eu vejo que isso daqui é algo que ninguém reforça tanto, fica focado só no tráfego e este é o problema. Então, eu quero mostrar para vocês na aula de hoje, e vai ser uma aula que a gente vai muito mais conversar do que ver ferramenta, mas é algo importantíssimo, ainda mais se vocês assistiram o módulo de prospecção, reunião, formulação de proposta comercial, negociação, como vender, como ofertar, isso daqui vai agregar muito mais. Então, para quem viu, fica esperto, presta atenção, tira suas dúvidas hoje. Para quem não viu, assista, porque tá fenomenal. Se você do YouTube está vendo esta aula aqui e esteja com vontade de assistir, assista essa aula até o final. Se agregar valor para você e você quiser entender e ver muito mais, vai ter o link do Tráfego Arqueiro aí na descrição embaixo. Vai ser uma honra e você vai ser muito bem-vindo para poder ficar bem mais profissional. Mas a gente vai conversar aqui nessa aula sobre o que eles buscam, o que os empresários buscam, o que de fato eles querem. O que de fato eles querem e como você se posiciona. O que você vende, como oferta,
o que ofertar, como vender, como fechar esses contratos de 3, de 4, de 5 mil, fechar contratos de 20 mil à vista. Como, 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 o que eles querem, o que eles querem, o que eles precisam. Essa é uma aula muito crucial, de verdade, de verdade. Se vocês entenderem o que eles querem, o que eles precisam, o que eles buscam, você vai estar falando a língua deles. Você vai estar falando o que eles vão estar disposto a pagar para poder ter. Eles estão como se fosse pessoas perdidas no deserto, morrendo de sede, desejando água, e aí às vezes parece que os gestores normais do mercado é como se fosse um cacto. Tem um pouquinho de água lá dentro, mas é ruim ainda. Mas o cara tá morrendo de sede, então por conta disso ele vai pegar aquele pouquinho que tem, mas não que é satisfatório, não que dá bom. Por isso que a gente escuta muitos empresários tendo o depoimento do que já fechei um serviço de assessoria, já fechei um serviço de tráfego pago, já fechei um serviço de agência e não deu certo, não deu bom. Tive poucos resultados. Tive alguns resultados, mas não foi satisfatório, não valeu a pena. E de fato não vale a pena. Porque não era o que ele precisava. Não era o que ele desejava. Não era o que estava na expectativa dele. Qual é a expectativa? Qual é a necessidade? O que é que ele deseja então? É o que a gente vai ver nessa aula de hoje. E por isso que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Bem, se tem algo que, para mim, reforçou muito na minha trajetória, vou voltar com vocês aqui no Google Meet. E se eu precisar novamente, eu volto ali pro OBS. O que para mim pegou bastante nesses meus anos de experiência. Principal ponto, os empresários, eles não querem tráfego pago. Eles acham que o que eles precisam é tráfego pago. Porque quem vendeu isso para eles, adivinha quem foi? A galera do tráfego pago. O princípio da coisa é: eles não precisam de tráfego pago. Coloque isso na sua cabeça. Eles acham que precisam. Porque isso daqui foi uma ideia posta na cabeça deles. Então, eles acreditam que eles devem começar assim. Um exemplo. As pessoas acham que elas devem nascer, ir para a escola, ir para a faculdade, trabalhar 40 anos e aposentar. 60 anos, né? Então, assim, é uma ideia geral colocada, mas a pessoa fala assim, pô, não é o que eu quero, mas o que eu faço? Como faz diferente? Que caminho seguir? Elas não sabem. O único caminho que elas sabem é aquilo que falaram para ela. Então, da mesma forma, as pessoas, os empresários não sabem aquilo que eles precisam. Eles só sabem que eles têm um desejo, uma necessidade. Aí vem o mercado e fala, ah, é tráfego pago. Aí eles acham que é isso e contratam isso. E aí não tem o resultado que eles esperam. Por quê? Primeiro, alinhamento, a expectativa. O de fato você não atendeu o desejo dele. E isso daqui vai vir muito mais com a sua oferta. E terceiro, como você está vendendo. Isso daqui vem muito da conversa que eu estava tendo com dois amigos empresários ontem. A gente estava conversando e eles estavam relatando a experiência deles. Um queria ingressar nesse mercado digital do tráfego pago. Ele já tem um escritório, só que ele ainda não iniciou no mercado. E ele queria separar uma verba para ano que vem a meta dele começar. Só que ele estava bem receoso. Ele estava bem receoso de quem ele iria contratar. Por quê? Porque ele sabe que se contratar a pessoa errada vai desperdiçar dinheiro. O outro empresário passou por essa experiência, que é a experiência que ele está com receio. Ele já tem uma loja, ele contratou certas pessoas e essas pessoas fizeram ter poucos resultados, mas aí que tá, o que eles querem não atendeu.
Principal ponto: comunicação e suporte. E eu quero muito que vocês prestem atenção nessa parte. Muito. Porque o que o mercado fala para vocês é tráfego pago. Foca no tráfego, foca na plataforma, foca no botão, foca na estratégia, foca no não sei o quê. E tráfego. E aí você tá ficando carente justamente do que eles precisam, que é a comunicação e o suporte. O mercado está com uma boa intenção, querendo fazer você se tornar um bom profissional, só que esse caminho que você está seguindo está tornando você um péssimo profissional. Está tornando você uma excelente ferramenta, mas um péssimo gestor. E isso é a reclamação de 90% dos empresários que eu atendo e que já passaram comigo. Que o gestor é uma excelente ferramenta, mas um péssimo gestor, um péssimo empresário. Então, o caso que ele relatou é um caso que acontece com muita frequência. Que foi o seguinte: eu contratei e a pessoa estava executando. Só que a pessoa não trazia ideias novas, a pessoa não me auxiliava. Eu queria fazer algo para o Dia dos Pais. O que a gente vai fazer? Não sei. O tráfego pago tá assim. E aí, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Para onde a gente está caminhando? O que a gente está fazendo? Qual caminho? Qual direção? Qual resultado? Qual expectativa? Qual projeção? Qual meta? A gente entende que tem duas linhas principais, tá? Do empresário. A gente entende que tem duas linhas principais. A primeira linha é: o empresário não é quem resolve e toma conta da empresa? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um empresário que ele precisa de um braço. E é aqui que o jogo começa a mudar para vocês. Porque muitos gestores falam assim: é o empresário que tem que resolver, é o empresário que tem que ficar de olho na operação, é o empresário que tem que saber o que fazer, as estratégias, o empresário tem que saber o conteúdo, o empresário tem que fazer as ofertas, o empresário tem que fazer as projeções. E aí ele passa para mim, gestor, e aí eu, gestor, com minha habilidade, vou lá e executo. Vamos lá, se o empresário tem que saber de tudo, e aí ele passa para você, e você só executa, você está sendo um gestor ou você está sendo um funcionário no final do dia? O que vocês acreditam? E é aí que cai o primeiro ponto: alinhamento e expectativa. O cara tá com a expectativa de ele tá lá gerenciando os funcionários dele, porque ele já tem dor de cabeça, porque vem o Flavinho e fala assim: cadê o pó de café? Pô, meu irmão, você não pode ir atrás do pó de café? Tem que parar meus compromissos para auxiliar você nisso. Aí vem aqui a Maria e fala assim: o cliente deu nota falsa, não sei o quê. Então é hábito do funcionário não saber o que fazer, ou saber pela metade. É hábito do funcionário só chegar para o empresário com problema. É hábito do funcionário só chegar para o empresário pedindo, solicitando. É hábito do funcionário precisar de auxílio a todo momento. É hábito do funcionário esperar o empresário falar, porque se o empresário não falar, ele não faz nada diferente, não traz nenhuma novidade, não traz nenhuma comunicação. É esperado do funcionário que ele faça só o trabalho dele e não traga soluções inovadoras, caminhos a ser seguido. E aí vocês, gestores, querem se vender como gestores, só que no final do dia vocês se vendem como empresário. A parte da produção de conteúdo é do empresário. A parte do time de vendas é do empresário. A parte das estratégias é do empresário. Como fazer oferta de produto é do empresário. Tudo é do empresário.
Aí o empresário me passa e eu executo. Só que se o empresário não passar, não executa. E se o empresário ficar quieto, você deixa lá o grupo do WhatsApp há 1 semana, 30 dias quieto. Tá rodando as campanhas, tá fazendo. E você fica lá, caindo dinheiro na tua conta, sem nada mudar. Você tá sendo um funcionário. E isso vem muito com a mentalidade errada que o mercado colocou em vocês de vocês devem aprender e não é função de vocês. O empresário vai contratar vocês para serem gestor e aí o empresário tem que saber das coisas, tem que fazer as coisas e tal, e você executa. Cara, se você tá ali para ser um executor, você se torna uma ferramenta. Você se torna uma ferramenta. É igual uma chave de fenda. A chave de fenda vai servir lá para o que você quer, mas se você não usar ela, ela fica lá parada. Se você precisar dela e for usar ela, ela é útil. Se não, se você nunca pegar ela, ela fica lá parada para sempre. E é assim que a maioria dos gestores se porta. Uma ferramenta. Muito útil quando usada, e se não usada, fica lá parada. Aí o cara, ele estava querendo um fôlego, ele estava querendo ir para esse lado que ele precisa de um braço na mesa. Ou seja, ao invés de ter funcionário, ele vai ter alguém aqui, ó, que vai ficar do lado dele, não embaixo dele, do lado. Que vai chegar para ele e vai desenhar os caminhos, as metas, as trajetórias da empresa dele. Vai falar, é aqui que a gente precisa ir, é isso que a gente precisa fazer, essa é a nossa meta trimestral, isso a gente precisa para essa semana. Você precisa disso? Eu não faço, mas está aqui o documento para você fazer. É assim que você faz, contrata isso, faz isso, e traga isso, e isso, e isso, e isso. É como se você se tornasse um sócio. Quanto mais você tiver essa mentalidade que a empresa do teu cliente é sua empresa, e você vai dar pitaca até no papel higiênico que esse empresário está gastando, você vai ver como o negócio flui. Porque ele está precisando de alguém que traga esse alívio, essa visão para ele. Não alguém que fica embaixo dele e ele tem que ficar olhando. O empresário já tem o dia inteiro ele tendo que olhar, ele tendo que cuidar, ele tendo que gerenciar. Ele não quer trazer para a empresa dele mais um braço, mais uma área nova que vai ser mais demandas e problemas. Não que você não deva passar demandas para o teu cliente, mas você não pode ser uma ferramenta, você tem que ser um gestor. Você vai chegar com o relatório e vai falar, é para cá que a gente está caminhando, é isso que a gente está executando, sua empresa precisa disso, a gente precisa viabilizar isso. Você vai pedir para ele não fazer as tarefas, você vai pedir para ele informações para você conseguir concluir o teu plano. Você tem que redesenhar a empresa desse cara. Você tem que parar de ser uma ferramenta e começar a ser um planejador. Esta daqui é a diferença dos gestores que perdem clientes, fecham clientes barato. Barato é cliente de 1.500 a 1.800. Não consegue trazer resultado e se desconecta logo. Por quê? Porque você está só como executor. E esse cara precisa de alguém que pensa, esse cara precisa tirar do ombro dele, das costas dele, um peso. Esse cara, ele não sabe do mercado, esse cara não sabe o que fazer, esse cara não sabe para onde caminhar, esse cara não sabe. Ele precisa de alguém que toma a frente e a liderança. Que quase pega ele pela mão e fala, é aqui o caminho que a gente tem que seguir. Para esse empresário fazer o quê? Fechar o olho, deitar a cabeça no travesseiro na cama e dormir, sabendo que você sabe para onde está liderando a empresa dele. A única coisa que ele tem que fazer é confiar em você e entregar o que você pede. Porque você é um planejador e junto com esse planejador vem a execução. O que acontece é que todo mundo só vende essa parte e não é o que eles precisam. Não é o que eles querem. Todos os empresários que eu conversei, nenhum reclamou do valor a ser pago. Nenhum falou que o problema era o dinheiro. Nenhum falou que o problema era a mensalidade. Nenhum ficou com medo ou receio de investir mais de 20 mil reais. Nenhum. A reclamação nunca é o dinheiro. A reclamação nunca é a mensalidade. Nunca. Eu já ouvi de empresários falando que proposta, cara, é uma BMW. Falando que, beleza, era esperado o valor.
nenhum reclama de dinheiro. Eles reclamam da falta de suporte. Eles reclamam da falta de comunicação. Eles reclamam de deixar na mão. Eles reclamam de você não liderar, de você não ser gestor, você liderar. Esses caras querem que você desafoga. É isso, você está perdendo uma puta oportunidade, vocês não veem. Desculpa o palavrão, vocês não veem. Mas Felipe, vai ser muito trabalhoso. É, meu filho, é por isso que o contrato é 4, 5 mil reais, 20 mil reais. Esses caras não se importam com o dinheiro, esses caras querem alguém para suprir. E vocês ficam com medo, com receio. Aí sabe o que acontece? Vocês perdem um contrato super bom e esse cara fica defasado e a empresa dele não cresce. Você tá com medo de ajudar uma empresa a prosperar e você tá com medo de ganhar bem. Burrice. Entenda o que esse cara quer e cobra caro por isso. Sabe por que você vai cobrar caro por isso? Porque o seu vai ser 5 mil, 4 mil reais? Porque não tem ninguém no mercado que tá vendendo isso. Tá vendendo só executar. Você vai me contratar para ser o seu gestor particular. Acabou. Se o empresário não falar a estratégia, não faz. Se o empresário não falar o período sazonal, não faz. Se o empresário não trazer uma inovação para a empresa, o cara não traz. Se o empresário não tiver de olho na operação, vendo o que está acontecendo, o gestor não faz nada. É uma ferramenta. A ferramenta está lá parada. Está lá parada. Só é útil quando vai ser usada. E aí o mercado inteiro se posiciona como uma ferramenta. O mercado inteiro se posiciona como uma ferramenta. E uma ferramenta não tem muito valor. É caro você pagar caro numa ferramenta. Porque você vai usar a ferramenta poucas vezes. Você não vai usar a ferramenta sempre. É caro. Então, não faz lógica e sentido nenhum o empresário contratar alguém para pagar R$ 1.500, R$ 1.800 para ele ficar falando, para ele ficar gerenciando, para ele ficar criando. E ele tem que fazer isso sem nem ao menos saber sobre tráfego, sobre marketing, sobre tudo. Ele tem que se virar nos 30. Então, no final das contas, esse cara vem contratar um gestor porque ele precisa desafogar e ele contrata um funcionário a mais. E vamos lá, se esse cara quisesse um funcionário gestor, ele não contrataria na CLT e colocaria dentro da empresa dele? Para trabalhar lá internamente? Sim. Então por que ele não faz isso? Ele vai atrás de buscar um freelancer no mercado, buscar uma agência? Porque ele quer um profissional que saiba liderar. E o problema dos gestores é que eles ficam com medo, com receio de liderar. Eles ficam com medo de se posicionar. Eles ficam com medo de falar, meu filho, senta a bunda na cadeira e faz isso. E é o que o empresário precisa. Ele quer um empresário que vai fazer a empresa dele crescer. Ele quer um braço. Ele quer chegar lá na salinha dele, da empresa dele, e lá na mesa tá lá a cadeirinha aqui do CEO, tá lá a cadeirinha lá da gerente e tá a cadeirinha do gerente de marketing, que traz para ele o quê? Os dados, as projeções, as comunicações. Pessoal, essa semana a gente precisa disso. Pessoal, a empresa está caminhando para isso. Pessoal, a gente construiu isso. Pessoal, a gente precisa ver que durante o nosso ano inteiro, a gente viu aqui que os 3 primeiros meses é o que mais tem venda do produto X. Depois os 6 meses fica estabilizado. Depois final do ano é ruim. Vamos impulsionar aqui para poder compensar aqui. Ele precisa de alguém que planeje, ele precisa de alguém que tem uma visão de empresário. E esquece a... eu quero falar palavrão. Esquece a nhaca do tráfego pago. Esquece. Meu filho, se você está começando agora no tráfego pago, você tem que aprender a ferramenta. Se você aprendeu a subir uma campanha de WhatsApp, é isso. Especialmente para negócio local. Se for lançamento e tudo mais, beleza, tem traqueamento, tem pixel, tem funil, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Você precisa saber um pouco mais da construção de funil no geral. Mas mesmo assim,
vai ser muito mais a comunicação, vai ser muito mais a sua visão, vai ser muito mais o seu planejamento passando para o empresário saber assim, pô, o Felipe sabe do que ele está falando, o Felipe sabe planejar, o Felipe dá boas ideias, o Felipe dá bons caminhos, o Felipe lidera, eu posso confiar porque eu sei que ele está cuidando, que ele está estruturando, que ele está construindo e eu só tenho que atender as solicitações dele, porque está fazendo a minha empresa, o meu lançamento ir para o rumo ideal. Então, não que você não precise do tráfego pago, mas você fica bitolado na ferramenta. É o que eu falei no vídeo da LP, do tráfego arqueiro. O mercado é como se fosse um arco e flecha. Imagina o arco e flecha de vocês aqui, arqueiro. Imagina um arco e flecha. Você pode ter o melhor arco, a melhor flecha. No final das contas, é o arqueiro que vai acertar o alvo ou não. Com o melhor equipamento, se o arqueiro não for bom, não adianta. E o mercado inteiro te ensina as ferramentas, mas não ensina você a ser um arqueiro bom. É por isso que aqui o meu foco não é tanto nas ferramentas, porque as ferramentas é o básico. É o básico. É que a gente saiu de uma cabeça de CLT, a gente saiu de uma cabeça de mercado, a gente saiu de uma cabeça que não era planejadora, era executora. A gente saiu de uma cabeça de CLT que acha que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que prover, que é só oferecer nosso serviço. Não é. Não é. E quanto mais você cresce, quanto mais você chega perto dos 10k para cima, você vai ver que esse cara, os empresários grandes, cara, ele está pouco se lixando pro valor que você vai cobrar. Se você mostrar para eles que o que eles vão ter é isso daqui, é uma cabeça na diretoria deles que vai estar cuidando da empresa deles, estruturando a empresa deles, vai estar vendo, e não só vendo, vai estar mostrando. É aquilo que eu já falei para vocês. Vocês ficam o dia inteiro, a semana inteira, trabalhando e projetando, e vocês falam alguma coisa pro cliente? Não. Tá aí no teu quarto, enfurnado, sentado, quieto. Aí o empresário vai lá e faz o quê? Pô, tô pagando 3, 4 mil pro PA, e cadê esse moleque? Tá fazendo o quê? O que minha empresa cresceu? O que minha empresa progrediu? O que tá fazendo de diferente? Comunicação, exposição. Veja a oferta que você está vendendo. Não venda uma ferramenta. Não venda você ser uma mão de obra. Para de vender você ser uma mão de obra. É aí que está os contratos baratos. É aí que está os empresários chulo. Não é uma mão de obra. A sua oferta é você vender justamente a liderança. É você vender, você gestor. O tráfego pago fica aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Tráfego pago. Tá vendo? Ele fica aqui, ó, escondidinho. O que o empresário tem que ver é isso daqui, ó. Liderança, gestão. Ele tem que ver aqui um braço direito. Ele tem que ver aqui, e é por isso que a gente vende a assessoria. É por isso que sua oferta é pautada na assessoria. Porque o que você está vendendo não é gestão, você está vendendo a assessoria. A gestão ela vai vir como uma das ferramentas. Uma das ferramentas que a gente vai usar no nosso trabalho é a gestão de tráfego pago. Mas essa é uma das ferramentas. O que você está comprando é isso daqui da assessoria. Você quer comprar o tráfego pago? Beleza. Compre o tráfego pago. 1.800, 2.000. Eu sou seu gestor. Você que envia criativo, você faz a estratégia, você faz tudo. Eu faço tráfego pago para você. Agora, se você quiser uma assessoria, se você quiser alguém que de fato pensa, é um diretor personalizado, pessoal da sua empresa, filho, é caro. Claro que é caro. Porque é trabalhoso. Se a pessoa for contratar um gerente para gerenciar os funcionários, é no mínimo 3.000 na CLT. Fora os benefícios e tal. Cara, se você for vender uma assessoria, só que seja um assessor, caramba. Olha a empresa desse cara e dá pitaco. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar teu terno. Você vai lá na Riachuelo, pra você também não gastar tanto dinheiro lá. Depois você vai pra Brooksfield lá, gastar R$600 numa camisa. Meu pai do céu, não sei pra que eu fui fazer isso. Você vai lá na Riachuelo, paga R$150 numa camisa lá, bem melhor. Compra sua camisa, compra a gravatinha, coloca o seu paletó, penteia o cabelo para trás, passa um perfume e pronto. Entra no mood, entra no humor. E seja um assessor de fato. Olha a empresa do cara e fala, cara, o cara precisa melhorar isso.
desenha, faz um documento detalhadíssimo. A gente precisa dessa oferta, talvez seja melhor você colocar esse produto. Perde noite de sono, você ficando, olhando assim, o Instagram inteiro desse cara, o que eu posso fazer de conteúdo, o que eu posso reaproveitar aqui? O que a gente pode trazer de diferente? Cara, quando que foi a última vez que você pegou um dos seus clientes e vasculhou o perfil dele inteiro? Quando foi a última vez que você pegou e viu pelo menos, no mínimo, 5 concorrentes? Para poder ver o que eles estão fazendo de diferente, se tem algo para você agregar para o teu empresário. Vocês não buscam soluções. Vocês não buscam agregar. Vocês buscam ficar como ferramenta. E o empresário percebe isso e uma hora ele vai se cansar. Por quê? É o primeiro ponto. Expectativa. Esse cara achou que ele ia contratar alguém para desafogar, para trazer solução, para trazer renovação, reconstrução, direção. E no final das contas ele contratou mais um funcionário. Mais alguém para dar dor de cabeça. Mais alguém para perguntar onde está o pó do café. Que se o empresário não falar, não faz. E é se posicionando assim que você cobra barato. Porque é um serviço barato. Não tem como você cobrar caro por isso. E para o empresário não vale a pena ele ficar pagando por isso, sendo que ele vai ter que pagar mídia, vai ter que pagar mais um, vai ter que pagar mais um, vai ter que pagar mais um. E algo que era para desafogar ele, vamos lá, se sobrou 1 hora do dia para ele dar um beijo na esposa, agora essa 1 hora foi embora porque ele tem que dar atenção para você. Coloca a nhaca do teu terno, cobra 4 mil reais nisso, senta a bunda na cadeira e dá dor de cabeça para esse empresário, mas dor de cabeça boa. E é assim que você vai se tornar um profissional capacitado, um profissional relevante, um profissional com autoridade, e você vai vender o que esse cara quer. E esse cara vai dormir tranquilo pagando 4 mil reais para você, sabendo que você tá lá com a tua gravata, vendo que tem um papel higiênico que custa 50 centavos a menos, que vai dar 50 mil de faturamento a mais para ele no mês. Você tem que procurar detalhe, velho. É para você assessorar a empresa desse maluco. E aí você pode assessorar a empresa desse maluco de 2 formas. Você pode ver que precisa de profissionais e você traz esses profissionais de fora. Olha, precisamos contratar isso. Ou você pode futuramente trazer na sua equipe. Comece a expandir. Contrata alguém que faz site. Contrata alguém que faz a mídia. Contrata alguém que vai lá gravar presencialmente. Cara, se o cara te paga 4 mil reais ou 3 mil reais que seja, separa uma reservinha para caso seu cliente for de fora, você ir lá viajar, conhecer a empresa dele pessoalmente. Isso é algo que eu tenho de meta para 2026. Desenvolva comunicação, desenvolva relação. É que aqui a gente está falando muito da oferta, mas desenvolva relacionamento. Você tem que estar todo momento em comunicação com o teu empresário. Não perde a comunicação. O pior erro que eu, Felipe Fratino, fiz foi depois que eu cresci, foi depois que eu fui contratando, foi depois que o meu empresário veio crescendo, ele foi colocando gerente também, eu e meu empresário foi perdendo a comunicação. Antes era assim, ó, o dono, eu. Cara, tinha cliente meu que até enviava foto lá, dele lá na fazenda com arma, caçando javali, me chamando pra ir junto. Aí depois acontece isso daqui, ó. Se distanciou. O que acontece? Os problemas que chegam nele, como a gente perdeu essa comunicação, se torna muito mais problemático. Se torna muito mais relevante. A confiança vai diminuindo, porque não vai tendo comunicação. A falta de intimidade, quanto menos intimidade, menos tolerância. Alguém na rua chamar você de bocó, beleza que é um xingamento leve, é que eu não quero xingar, mas vocês entenderam. Alguém na rua desconhecido chamar você de bocó é uma coisa, um amigo seu chamar você de bocó é outra coisa. Então, quanto menos intimidade, menos o teu empresário vai tolerar algumas coisas. Por isso que você desenvolver esse relacionamento com ele é importante. Por isso que você ter essa intimidade é importante. Ele tem que ver que você é relevante. Ele tem que gostar de você, não do teu serviço. Dane-se o seu serviço. Esquece a carambolas do teu serviço. É você. E quanto mais você tiver intimidade com ele, mais você vai estar entrelaçado com ele.
mais ele vai te indicar, mais você vai entrar no ciclo social dele, mais você vai conhecer as outras pessoas dele, que entra lá na nossa aula de indicação. E mais tranquilo ele vai estar com você a respeito do seu trabalho e lidar com problemas, lidar com erros. Só que mostra que você está trabalhando. Mostra a relevância. Mostra que você está trabalhando e trabalhe. Pessoal, isso daí é da cabeça de vocês, CLT. E eu não culpo vocês porque eu tinha essa cabeça também. E é por isso que eu tô aqui fazendo a aula ensinando vocês. Porque eu saí disso e eu quero mostrar a verdade para vocês. Não é caro pagar 3 mil reais no teu serviço. O empresário tá pouco se lixando. Se o empresário vê que você vai ser um gestor, um gerente, um diretor, vai ter comunicação, vai trazer ideias, vai trazer inovação, vai estar lutando, você vai fazer a empresa desse maluco crescer como se ele estivesse contratando um sócio, ele tá pouco se lixando, para esse valor. Tá pouco se lixando. E isso daqui ainda mais, como a gente viu naquela aula lá, que o João participou também, que a gente mostrou o quê? A gente entender o valor do nosso serviço. Então você cobra barato porque, primeiro, você não sabe vender. E você não sabe o que vender. E é isso que eu estou te mostrando. E segundo, você não sabe o potencial que você gera. E por não saber o potencial que você gera, você não mostra, não transmite. Aí é a receita para o fracasso. Você não sabe o potencial da sua mão de obra, você não sabe o valor que você desempenha, você não sabe o quão crucial você é dentro dessa operação, você não sabe o quão relevante você é. E por não saber quão relevante você é, somado a você não saber como vender e não saber o que oferecer, você não consegue transparecer nada para o cliente. Você não consegue ofertar nada. Aí você oferta um serviço michuruca, por um valor barato. E adivinha? Você é uma ótima ferramenta. Você é uma ótima pessoa. Mas você não sabe da sua capacidade. Por você desconhecer a sua capacidade, você não consegue mostrar e ofertar ela. É aquela velha história do elefante na cadeira. Você. É isso daí mesmo. Não é nem trauma aqui, mas é isso. O elefante que foi criado lá no circo, amarradinho desde bebê e viu que não tinha força, depois que ele cresce, ele ainda continua. A sua cabeça se sustenta. É por isso que a gente vai ver lá na Bíblia, falando renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Você tem que renovar sua mente. Você tem que mudar a forma que você pensa, que você enxerga. Porque só depois de você renovar sua mente, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, até para você experimentar o quão Deus é bom, você tem que renovar a tua cabeça. Como que você vai ofertar um serviço bom com a tua cabeça cheia de nhaca, cheia de caquinha? Você não sabe o seu valor. O primeiro ponto é você descobrir o teu valor, que é aquela aula que a gente teve breve na reunião de prospecção. Mas vou querer fazer uma reunião particular só disso. Segundo ponto, você sabendo o seu valor, você vai saber transparecer isso. E aí você tem que saber o que vender. É isso que você vai vender. Então vamos lá. Você, quando que foi a última vez que você pegou os seus clientes e viu, desde que ele começou comigo, que resultado que ele teve? Quanto que ele está faturando a mais por mês comigo? Quanto de custo a gente já baixou? Quantos leads já trouxe? Quantos seguidores cresceu? Filho, se você não tem comparação, você não tem visão. Você precisa dessa comparação de antes e antes. Acabou. Se você não tem comparação, você está assim. Você está o mesmo. Porque você não tem registro. Você olha e tá tudo vazio. Aí você acha que tá a mesma coisa. O que você tem que fazer? Isso daqui, hoje. Aí passou. Esse daqui é o hoje, tu registrou. Aí esse daqui é o hoje, você registrou. Aí esse daqui é o hoje, você registrou. Aí esse daqui é o hoje, você registrou.
Aí esse daqui é o hoje e você registrou. Aí você vai assim, pô, não sei. O que que você faz? Você pega e você vai ver a sua linha do tempo. Aí você consegue ver, olha só, desde o antes, daqui, desde aqui, o tanto que você, ó, veio progredindo e cresceu. É essa linha do tempo, lembra na aula de prospecção que a gente falou de mostrar para o cliente na nossa aula de renovação? Essa linha do tempo? Essa linha do tempo tem que ser para você, para renovar sua mente. Você tem que ver assim, cara, eu tô com medo de cobrar R$ 3.000 num contrato, mas todos os clientes que entrou comigo, sei lá, o cara fatura 50 mil, o cara fatura 100 mil. Pô, desses 100 mil, 60, 70 mil é só do tráfego. Então a gente está falando que 70% da receita desse maluco é proveniente do seu trabalho. Você não entende o grau de relevância? O que é você chegar numa reunião e falar assim, cara, no meu histórico, e tá aqui, você pode ver. A média dos meus clientes é 70% do faturamento deles, fora o que eles já faturavam, 70% a mais veio do tráfego pago. Eu tô cobrando R$ 3.000 porque eu sei que vai colocar tudo isso no teu bolso. Vê a média dos seus clientes, o tanto que eles faturam mais, o tanto de ROI, o tempo que leva para eles começar a ter faturamento. Vê o valor que se agregou, o quanto o perfil cresceu, o quanto a empresa evoluiu, o quanto a empresa melhorou, o quanto de cliente bom. Você tem algum registro? Veja a capacidade do seu trabalho para você entender o valor que você tem aí. Você vai ficar bem mais tranquilo de cobrar. Só que isso daqui vai ser uma outra aula, onde a gente vai mostrar e ir atrás de ver essa capacidade. Porque quando você entende a capacidade do valor do seu trabalho, você consegue cobrar um valor justo por isso. Mas a aula de hoje é o que os empresários buscam, o que você tem que vender em 2026 não é tráfego pago. Não vende tráfego pago, vende uma assessoria. Você sentar no banco da cadeira desse maluco e você vai vender comunicação, suporte, visão, planejamento. O que eu vou precisar para o meu marketing? Cara, relaxa, eu vou trazer. Se precisar de um site, eu trago. Se precisar de tráfego pago, eu trago. Se precisar de não sei o que, eu trago. Mas eu não estou vendendo a ferramenta. Eu não estou vendendo o tráfego pago. Eu estou vendendo assessoria. Eu sentar e eu direcionar a sua empresa, eu direcionar a trajetória, eu direcionar o caminho. É isso que eu estou vendendo. É isso que você está me contratando. Tanto que você pode até chegar na posição de você ser o gestor do gestor de tráfego pago. Olha, se você quiser, você pode até contratar um gestor fixo aí, ó, pagar um salário mínimo e eu gerencio ele. Por quê? Porque eu vou ser o seu diretor de marketing. Não vai ser o gestor de tráfego pago, vai ser o diretor de marketing. É você vender isso. O que esse cara quer é o seguinte, eu tô aqui da minha empresa cuidando dos pepinos, mas eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de alguém que chegue e fale assim, olha, você precisa colocar a tua empresa no Google, tu precisa fazer isso aqui no tráfego pago, a gente precisa desse material. Olha, pro Dia dos Pais eu pensei em a gente fazer essa e essa e essa e essa oferta. É você ir no ChatGPT, é você ir lá nos canais gringos ver, é você ir nos concorrentes. Olha, seria legal a gente ir lá pro Mercado Livre. Pô, você vende Mercado Livre? Você sabe mexer no Mercado Livre? Não. Vai lá e contrata alguém. Vamos contratar alguém, João. Alguém que consegue dar consultoria de Mercado Livre. Porque a sua empresa precisa estar no Mercado Livre. Você não precisa fazer tudo. Mas você precisa falar tudo que ele precisa. É isso que ele quer. Alguém que direciona. Não mais um funcionário. Então, para o teu 2026, quando você for vender, para de vender a ferramenta. Venda você. Venda assessoria. Venda gestão. Venda direção. Venda liderança. Venda clareza. Venda direção. Venda comunicação. E se assenta perto desse cara. Essa daqui foi a nossa aula de hoje. Para entender o que você vai ter que ofertar, o que esses caras querem. E repara, se você puder, senta com seus clientes antigos, ou vocês pesquisem outros. Chega no empresário, cara. Chega em qualquer empresário, na cara de pau. Empresário conversa com empresário. Empresário conversa com empresário. É igual você chegar no teu tio e falar assim, pô, o governo tá uma merda, né? Desculpa o palavrão. Tá tudo ruim, né? Pô, aumentaram o imposto de novo. Você não fala isso na maior conforto? Chega e conversa com o empresário conversa com o empresário. Você fala assim, cara, você já tentou fazer marketing? Já deu errado. Por que deu errado? Você vai ver que ele vai falar a mesma coisa. Falta de comunicação.
E os empresários grandes falam a mesma coisa. Falta de comunicação, tinha que ficar pedindo, pô, me demandava muito tempo e não sei o quê. O cara não vai reclamar de dinheiro. O cara não vai reclamar de dinheiro. Então, o que você tem que vender, o que você tem que se portar, o que você vai se diferenciar do mercado, ainda mais com esse mercado saturado que tá vindo um monte de ferramentas, é você saber até mesmo gerenciar essas ferramentas e vender que você é esse gestor. É isso, meus caros. Alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui pro nosso Meet. Falem comigo. Exatamente. E é aquilo que eu disse, o teu valor vai comunicar também, o seu preço vai comunicar o teu valor também. Milão é menos que um funcionário, velho. O empresário, você não vai fechar bons empresários por Milão. Porque bons empresários vai ver Milão e vai saber que você é amador, que você está começando. Porque empresário bom, serviço bom, é caro. Serviço competente é caro. Não estou falando que você é incompetente, não é isso. Mas o nosso preço também é um filtro para o tipo de empresário que vai chegar. Milão, você vai pegar empresário que está começando, empresário que dá dor de cabeça, empresário que não fatura tão alto. Não que tenha um problema com isso, não que você tem que rejeitar esses contratos de R$ 1.000, não é isso. Mas é você saber o seu valor. Pô, um funcionário hoje no mercado não ganha menos de 1.500. O mínimo que você tem que cobrar é isso. Fora os benefícios, porque você não tem férias, você não tem 13º, você não tem seguro-desemprego, você não tem nada. Se o cara pagar 2.000 para você, sai mais barato que ele contratar um funcionário de 1.600. Então, o mínimo que você tem que fazer é, você se tornou relevante, você gerou resultado, cara, para de cobrar menos de 2.000. E você vai ver que vai começar a filtrar os empresários que tá procurando só mão de obra barata, e você vai começar a pegar empresários bons. E, cara, é isso. Serviço bom é caro, velho. E você vai filtrar pessoas boas, né? Saiba dar valor ao seu trabalho. É o primeiro ponto pra gente começar a crescer rápido também. Muito bom, João. E aí, Antônio, Thiago, alguma coisa, meus caros, pra acrescentar, falar? Caraca. Top. Muito bom. Valeu a contribuição, Antônio. É duro ouvir, né? Ai, meu Deus do céu.
Muito bom, meu caro. Esses comentários na aula são muito importantes, tá? Já falei pra vocês, especialmente vocês que estão aí comigo ao vivo. Mas deixar aqui pra galera que for ver esse vídeo também. Galera, o comentário na aula é muito relevante. Inclusive as notinhas lá de estrela também, pra eu poder saber. Porque da mesma forma que eu falo da comunicação aqui pro empresário, essa comunicação comigo é legal. Às vezes, não que eu fique inseguro e tal, não é isso, mas essa comunicação é bom, saber que, tipo assim, pô, é algo que vocês gostam, é algo que tem que dar uma desacelerada, ou é algo que tem que correr mais, sabe? Essas coisas é bacana, então é legal. Inclusive, você aí do YouTube, deixa seu comentário também. Mas é isso. Bem, é isso. Agradeço a vocês. Agradeço o bate-papo. Realmente foi duro. Até eu tomei uma surra, confesso. Porque, filho, a gente invoca o Espírito Santo aí ferrou, né? Mas até eu me lembro, assim, eu falo essas coisas porque eu tenho esse discernimento. Mas não porque eu executo 100% da parte, às vezes a gente esquece. É normal, a gente sabe coisas que tem que fazer e a gente não faz, né? Então, é isso. Também tem isso e, é igual eu falei, foi um dos erros grandes que eu cometi. Então eu tô ensinando vocês não só a minha visão, mas o erro que eu cometi. Ter renovado contratos em valores menores por conta disso, ter perdido clientes por conta disso, foi algo que eu passei. Por isso que eu tô passando para vocês, é o que eu falo, o que eu passo para vocês é o que eu vivi, é algo que eu faço, é o que passou comigo, é o que aconteceu, os resultados que deram bons ou ruins. Então, é na prática. Então, assim, veio de acertos e veio de erros, meu. Então, vocês que estão assistindo, que estão aqui comigo, é isso. Vigia, vigia porque é algo que pega bastante. Vigia, varão! É isso aí. É isso aí. Fechou, meus caros? Beijo vocês amanhã, então. Um ótimo dia. Combinado, combinado. Abraço. Valeu. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário. Falou!